poderiam, de alguma forma, facilitar a saída dele de maneira clandestina do Brasil. Mas o Brasil não teve nenhum problema em mandar um avião da FAB para pregar a ex-primeira-dama do Peru, também investigada por corrupção, também não, investigada por corrupção, e trazer para cá com dinheiro público. Sim. Então, a gente não pode dizer que defende a soberania do Brasil perante os Estados Unidos quando a gente não respeita a soberania do Peru. E isso aí é uma contradição totalmente clara e evidente. Porém, por outro lado também, a gente está vendo que nesse momento o Senado da República, a oposição ao Senado, está tentando endurecer o discurso contra Alexandre de Moraes. Sendo que eu vou usar uma palavra que foi dita por Zeca Disseu numa sabatina com Paulo Guedes. Ele disse, na frente de algumas pessoas você é leão, depois vira tchutchuca. E foi exatamente o que aconteceu com algumas pessoas do bolsonarismo quando estiveram de frente com Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro. Mas esse comportamento não está sendo atribuído ao filho que está que está quilômetros Moraes postou Pix, contas, todos os acessos do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Moraes cortou tudo. É um fujão, conversador de besteira, longe, porque aqui ele não tá... Ele não volta pro Brasil, porque ele sabe que voltando pro Brasil, ele não vai falar o que tem dito, não vai fazer as ameaças que tem feito. E Bolsonaro, que nas redes sociais fez todo tipo de crítica, bateu de frente com Alexandre de Moraes, quando teve no julgamento dele, o que é que fez? Chamou Alexandre de Moraes para ser vice, fez piadinha, chamou para andar pelo Nordeste. Então a gente vai dizer que ele tá batendo de frente, que é o cara que tá tendo coragem para peitar? Não tá. Ele tá tendo coragem para peitar nas redes sociais, junto a outras pessoas. Sobre coragem para peitar. E longe do Brasil, que é bananinha, né? A expectativa de hoje é se ele vai retomar o mandato. Existe aí um prazo legal para ele reassumir. Nós estamos falando de Eduardo Bolsonaro. O prazo para ele ficar fora com essa licença já acabou. E se ele vai reassumir o mandato e de que forma ele vai reassumir. Porque voltar para o Brasil também hoje é um risco para o próprio Eduardo Bolsonaro. Não tenho dúvida. Vamos falar também hoje, expectativa também... Sobre Eduardo Bolsonaro, só para complementar, Virginia Tchela, a oposição quer o impeachment dele, quer que ele saia como deputado, né? Do cargo. No caso da situação, exatamente, né? Isso. Que ele pede a saída dele urgentemente, ele por causa dos gastos, enfim. Não, a licença, ele não está tendo gasto, ele não está sendo remunerado. Se a licença ele não voltar, ele está abandonando o mandato. Ele tem ainda, segundo ele, com meios para permanecer por mais 3 meses fora. Ele não explicou quais seriam os meses. Se o regimento da Câmara permitir. O regimento dessas casas legislativas é um regimento que se encontra espaços para tudo. Então, vai caber também ao presidente Hugo Motta também não deixar a imagem do Legislativo ser atingida nesse momento que o Brasil vem assistindo, né? Na perspectiva, na iminência, inclusive, de uma prisão de um ex-presidente. Então, é preciso também zelar... Exato, sem julgamento. O Lula foi preso depois de 3 julgamentos. Lula foi condenado a 12 anos de prisão. Gente, e na época teve todo o cuidado de não expor o presidente Lula, que era um ex-presidente, enfim, tratamentos totalmente diferentes que estão sendo feitos agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Lula foi preso e levado... Mas em nenhum momento ele ficou proibido de acessar redes sociais. Na época era muito pouco também o acesso a redes sociais. Ele concedeu entrevistas. Nós estamos há pouco tempo. Faz pouco tempo. Na época, a gente tem que estar falando de Tancredo. Olha, e a gente está trazendo a repercussão disso tudo que aconteceu ontem. A oposição convocou aí a população para ir às ruas no dia 3 de agosto com o nome Reaja Brasil. Há um movimento silencioso nesse momento e a sociedade pode assistir nos próximos dias a volta de movimentos que poderão ser guiados por 2 categorias, a do agro e os caminhoneiros. Já há um movimento para se fazer uma paralisação no Brasil nessa data, no final de semana, no primeiro final de semana de abril, que vai coincidir, minha gente, com aquele prazo dado pelo presidente Trump para tarifar o Brasil em 50%. Então, as coisas não estão fáceis. A manifestação é contra Trump ou a favor de Trump? O Brasil vive um momento de tensão econômica terrível e de uma crise política sem precedentes. Essa é a realidade que estamos inseridos nesse momento. É preciso ter um comando nesse Brasil para que a estabilidade política seja aliada da estabilidade econômica. O que a gente está assistindo é uma ameaça de paralisação de um país, porque se esses caminhoneiros pararem, o Brasil mais uma vez para. Não é? E ainda a possibilidade aí de perda de milhares de empregos se essa taxação vier a ser firmada. Júlio Pinheiro, esse assunto está sendo repercutido